Em Barras, meio-dia. Uma boa tarde, esse é seu jornal Águia Web. Hoje nós vamos tratar sobre as eleições do PT, né? Um ponto importante da discussão, porque a eleição já é no domingo, na Câmara Municipal, a partir das 8 horas da manhã. Então, uma boa tarde a você. Dá uma boa tarde aqui ao Roberto e ao Marcos André e a todos vocês aí que nos ouvem e nos assistem através das múltiplas plataformas que estão divulgando essa live. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Marcos André. Boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais, pelo aplicativo da Rádio Águia Web. A partir de agora você acompanhará as principais notícias daqui do Brasil e do mundo e também saber um pouco mais sobre a eleição agora que vai ser disputada agora domingo, a eleição para presidente do PT aqui de Barras. Do Estado e do Brasil, né? E do Brasil também, né? São eleições gerais do PT, é o PED, o Processo de Eleição Direta. É o único partido brasileiro que faz eleição direta para escolher seus presidentes, né? E eu estou concorrendo aí para presidente do PT com a chapa O PT é para todos, para tentar mudar essa atual direção que há 30 anos manda nesse partido aqui em Barras e não consegue avançar nas pautas, né? É verdade. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Olha, gente, já se encontra aqui nos nossos estúdios aqui o vereador Carcará, que veio aqui, que faz parte da chapa o PT para todos. Ele vai ser entrevistado aqui por mim, a gente vai conversar com vocês, barrenses, com os filiados que estejam nos ouvindo. Também nós vamos divulgar esse corte nas nossas redes sociais, dando informações a respeito do processo de eleição direta que o PT está passando em Barras, uma eleição disputada que vai ser domingo. Mas antes disso, né, nós vamos aqui inverter a pauta e ver logo aqui a questão do prefeito Capote, que esse homem aqui não deixa a gente sem notícias sobre ele, né? É um negócio incrível. Promotor aciona prefeito de Barras na justiça e quer suspender contrato com o escritório de advocacia. A denúncia foi assinada pelo promotor de justiça Clécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva e distribuída no dia 24 de junho. Eita, o Ministério Público do Piauí ingressou com ação civil em face da Prefeitura de Barras, administrada pelo Capote, e o escritório de advocacia João Azedo, o homem Azedo, e Brasileiro Sociedade de Advogados, pedindo a concessão de liminar com tutela de urgência para suspender o contrato celebrado no ano de 2016. E é bem antigo, nenê. E quaisquer pagamentos desta prestação de serviço. A denúncia foi assinada pelo promotor de justiça Clécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva, distribuída no dia 24 de junho deste ano, na segunda vara aqui da comarca de Barras. Ação civil. Na denúncia, o MPI detalha que o contrato foi assinado em dezembro de 2016 por meio de inelegibilidade de licitação, coisa que ele está praticando nessa atual gestão à vontade, visando o ajuizamento de ação contra a União para recebimento de valores decorrentes de diferenças do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, Fundeb, né? Pela superestimação do valor mínimo anual por aluno. A forma de pagamento escrita no contrato estabelece que os honorários do escritório serão calculados sobre o percentual de 20% do montante relativo à condenação da União. Quer dizer, contratou esse escritório de advocacia para processar o governo em 2016, quando ele foi prefeito, sem previsão de valores para receber dinheiro do governo federal através de judicialização, e contratou esse escritório. E o que o MP diz aqui? No entanto, o Ministério Público, a contratação da Prefeitura foi considerada ilegal, lesiva ao patrimônio público. Foram identificadas 3 principais irregularidades: a ausência de licitação, falta de definição do preço a ser pago e vinculação a recursos do Fundeb.
para pagamento de despesas relacionadas à educação. De acordo com a ação, não havia necessidade de contratação remunerada elevadíssima, pois os serviços não são singulares e sim rotineiros, podendo ser executados por escritório de advocacia contratado regularmente pelo município ou pela Procuradoria Municipal. Quer dizer, uma ação que não tem nenhuma complexidade, é uma coisa de rotina, e aí o cara pega em relação à remuneração do serviço prestado, no entendimento do promotor, isso é um contrato de risco, porque a remuneração ficou condicionada ao êxito dos créditos futuramente recuperados e o pagamento irregular devido à ausência de definição do valor líquido a ser efetuado. Aqui é uma matéria imensa, viu? O órgão ministerial ainda destacou irregularidade nas cláusulas do contrato que prevê o uso de recursos do Fundef e Fundeb para pagar esse escritório. Quer dizer, desviar o dinheiro da educação, né? Uma manobra. Agora isso está espocando agora, né? E vamos ver, eu estou querendo chegar aqui no valor. Verifica-se que o contrato ficará com 1/5 dos recursos públicos, objeto da demanda. Assim, por exemplo, um precatório de 10 milhões, a maioria dessas demandas envolve valores milionários, né? Resultaria no pagamento de 2 milhões. Quer dizer, se o município ganhar a ação por 10, 2 milhões vai para esses advogados, né? Recursos públicos poderiam ir para a educação, né? É verdade. Poderiam ir para a educação. 10 milhões, a maioria desse ganho. Vale ressaltar que a Prefeitura não disponibilizou ao Ministério Público a documentação referente ao contrato, modalidade em que foi celebrado. O outro lado, o Viagora procurou o prefeito de Barras para falar sobre os assuntos, mas até o fechamento dessa matéria, o gestor não atendeu as ligações e não respondeu a questionamentos. O prefeito nunca informa, nunca responde. Na verdade é o seguinte, entraram com a ação, a Prefeitura vai receber um bom dinheiro, e aí boa parte do dinheiro que é para ir para a educação vai para o bolso esse escritório que o prefeito contratou de forma irregular, porque o dinheiro, a ação deve ter sido ganha, senão o promotor não está entrando com urgência para evitar o pagamento, porque o dinheiro vai entrar, né? É verdade. Quando o Ministério Público ele entra com ação, não é à toa, é porque ele já viu indícios, né, de ilegalidade. E quando o promotor pede a suspensão de imediato, é porque tem coisa errada no meio. Então, não adianta a Prefeitura dizer que o contrato é antigo, que os responsáveis serão punidos. Esse tipo de manobra a população barrense já conhece. Então é preciso que venha a ser feita justiça em cima dessa situação que tem prejudicado, porque mexe diretamente com o Fundeb, com a educação. Eu acho que em 2050, quando o Capote tiver falado da Prefeitura, ainda está recebendo processo, porque isso é de 2016, né? Aí, quando, por exemplo, vai sair em 2028, em 2050, né, vereador Carcará? Em 2000. Boa tarde. Boa tarde, Chico Leite, Roberto, Marcos e todos que nos escutam aqui através da Rádio Águia Web. Rapaz, eu me sinto tão à vontade de falar desse desgoverno, né? Eu vejo a cada dia um escândalo, todas as semanas que você abre os noticiários, a gente vê notícias, crimes envolvendo esse prefeito, as pessoas ligadas a ele, irmão, a família, e que as coisas estão vindo à tona, mesmo ele se achando ser o todo-poderoso que está acima da lei, porque pelo fato dele ter ganho aquela questão lá no Supremo de 7-0, ele pensa que pode tudo, mas 7-0 foi aqui no TRE. Sim, a safra ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, não é? É uma hora dá certo. E aí é o que a gente vê em cima dessa administração, que hoje nesse segundo mandato, não é? Terceiro. Não, é o segundo mandato consecutivo. Nesse segundo mandato consecutivo, o que a gente percebe é que a cidade está completamente abandonada, os servidores
públicos municipais já estão começando a atrasar, porque antigamente pagava dia 25, dia 28, dia 29, e aí ele já baixou a portaria no final do mês, que a Secretaria de Saúde só vai receber agora no dia 5. E aí já é uma sinalização para que daqui a alguns dias a gente volte a ter o escalonamento dos pagamentos através da letra, como ocorreu no primeiro governo dele. E que o que a gente tem que esperar é isso. Os prestadores de serviços que há meses sem receber, e que é um pessoal que ele acredita que, pelo fato de poder tudo, pega essas pessoas e submete aos caprichos dele. Infelizmente, são pessoas que não merecem nenhum tipo de comentário, porque a gente vê muitas vezes o cidadão de bem, quando ele está no emprego, mesmo como CLT, se ele se achar injustiçado, ele pede as contas dele do trabalho. E a gente vê esse prestador de serviço aí com 2, 3 meses, sem receber seus pagamentos, e ainda por cima tem a obrigação de adesivar seus carros, adesivar suas motos, adesivar os portões e os muros da sua casa, sob a condição de que, se não o fizer, vai demitido. Mas como é que a pessoa tem medo de ser demitido se nem receber os seus proventos não estão? Essa é a administração que nós temos em Barras hoje. A gente vê aí escândalos, como eu falei, todos os dias. A gente vê aí o prefeito e o irmão, não é, que dificilmente estão em Barras hoje, porque andam correndo atrás de cabos eleitorais nos mais diversos municípios, principalmente da nossa região, e que não estão nem um pouco preocupados com o município de Barras, em gerir o município de Barras. E aí, vamos esperar o quê? É isso. E que posteriormente, futuramente, vão vir e vão aparecer muitas outras coisas onde ele vai se envolver como coautor de algum fato, de alguma ação jurídica envolvendo a administração pública municipal. É isso aí. E aí, Roberto? A gente aqui no Capote não deixa a gente sem notícia não, né? Não, a gente vê que esses problemas não é de agora, é desde o primeiro mandato. Então a gente vê que esse mandato é um mandato que por muitas vezes tem sido alvo do Ministério Público, tem sido alvo da Justiça, mas uma hora a conta chega. Olha, como o dinheiro dessas emendas parlamentares são desperdiçados, né? A gente precisava do mercado público, mas só vem para Barras, o prefeito só quer fazer praça. Então cada praça dessa é uma emenda PIX, né? O prefeito pega as emendas, ele quer construir o colégio, ele não quer saber se o colégio vai funcionar, e constrói um colégio dentro do mato ali na floresta, que o Roberto já fez reportagem, que o vereador Carcará denunciou, fez vários vídeos lá, denunciando, e a população não fica indignada. Como é que um país desse pode ir para frente? Milhões enfiados no meio do mato aqui, e o sujeito não vai atrás de um projeto. Tem um projeto estruturante da nossa cidade, né? Não tem nada voltado para geração de emprego e renda, não tem um apoio à agricultura da nossa cidade, para buscar projetos que modernizem que a gente tenha produção, porque alimento hoje é uma coisa cara. Infelizmente, o que a gente vê é mais uma vez o promotor denunciando, processando o prefeito, por já coisa do governo já lá em 2016. Imagine, e ele continua fazendo, porque esse ano ele já comprou brinquedo na Paraíba, dispensando licitação, já comprou 3 milhões de livros, dispensando licitação, contratado aí 500 pessoas através de PJização, através de CNPJ. Se a gente for falar aqui o que a gente já noticiou durante essas 90 edições
que completam hoje o jornal Águia Web, já tem muita notícia, né? Semanalmente a gente tem aqui algo para colocar. É revoltante, né? A gente vê um contrato de milhões ser firmado assim, sem mais nem menos, né? Porque quando o Ministério Público ele entra na jogada, digamos assim, é porque tem algo irregular. Então, um contrato de milhões que poderia ser usado em educação, na saúde, na segurança, que muitas das vezes é jogado pelo ralo, como se falou a respeito da escola, lá nas Pedrinhas, lá são milhões que estão sendo jogados fora. E é desde o primeiro mandato do prefeito, do atual prefeito. Então, a gente vê que aquela escola lá no meio do mato é um retrato do dinheiro público sendo jogado no lixo. Com certeza. O pior dos retratos que tem é um quadro de terror. Porque na realidade a gente percebe que essas questões de reformas e construções, na construção é que limpa o cabelo, né? Que faz-se o pé de meia, né? Que se gera tudo isso, e ele faz questão de não fazer um serviço que preste para ficar sempre fazendo, para poder sempre estar tirando o dele. E essa escola é um exemplo disso, porque essa escola foi iniciada no primeiro governo dele. E ele, para ser uma pessoa de responsabilidade, ele deveria pelo menos concluir uma escola que ele mesmo iniciou. Mas, infelizmente, hoje nós temos uma Câmara de Vereadores omissa e submissa, que deixa as coisas correrem ao bel prazer de todos, e que só quem tem a pagar é a população barrense. Segunda-feira, vereador Carcará, o atual vereador Gustavo, né, Gustavo Moraes, ele estava num pronunciamento muito breve, menos de minuto na Câmara, ressaltando e elogiando que é a melhor Câmara da história, né? Eu já fui vereador, o Vossa Excelência também já foi vereador, e eu não consigo imaginar que essa seja a melhor Câmara da história, porque não tem, segundo ele, não tem briga. Eu digo, toda unanimidade que eu saiba, né, é burra, né? Se até a oposição lá diz que é uma categoria nova que foi criada, tal da oposição amiga, então eu não entendo como é a oposição amiga, né? Porque a gente não deve olhar para a questão pública não por uma questão de amizade, a gente tem que olhar para a questão pública, uma questão de moralidade, de transparência, de você fazer o que é certo. Então, um lugar onde todas as sessões agora não dura 20 minutos, 30 minutos, que eles lá dizem que está tudo lindo e maravilhoso na nossa cidade de Barra, se eles não conseguem enxergar problemas na administração, ou é porque não querem enxergar, ou então porque estão com a miopia em estado bem avançado, já chegando na catarata. Com certeza, não é, Chico Leite? A gente vê isso, é o que a gente vem comentando, a gente comenta muitas vezes isso, que toda unanimidade é burra. Né? E o que eu acabei de falar, a submissão da Câmara de Vereadores do nosso município hoje chega a tal ponto, e que já houve sessões na Câmara que só acontece no primeiro expediente. Por quê? Porque lá todo mundo se submete aos caprichos da sua excelência, o prefeito municipal. Mas por quê? Porque a maioria avassaladora da Câmara de Barras hoje, ela está lá porque deve aquele mandato ao gestor em gênero, número e grau. Se ainda existisse o programa do Faustão, eles podiam se virar nos 30 lá, né? Fazer uma sessão em 30 segundos, né? É verdade, porque toda segunda-feira eu vou lá. Geralmente a sessão demora 30 minutos no máximo. Essa última agora foi bem rápida mesmo. Foi só basicamente agradecimentos, né, pelo encerramento do primeiro semestre, que foi uma sessões muito boas, sem briga, sem confusão, civilizada, mas é porque não tem oposição. Então o problema é esse, não tem oposição, e só quem perde é a população, porque se o vereador que eu elegi não vai me representar, não vai cobrar, não vai fazer valer os meus direitos, então ele não está servindo. Então daqui para 2028 eles vão se virar nos 30, né? Segundo, né? Segundo.
É isso aí. Pois vamos agora tratar, eu agradecer aqui o Roberto pela participação dele, vamos entrevistar agora aqui o vereador Carcará, para tratar aqui, vereador, nesse outro microfone, para a gente tratar aqui da questão da eleição, né? Porque existe, por parte de alguns filiados do Partido dos Trabalhadores, vereador, que quando eu abordei sobre a eleição, que tinham sido informados por outros, tá aqui, ó, tinha sido informado por outros, tinha sido informado por membros do partido, que a chapa concorrente à nossa, né, que a candidata concorrente à nossa era apoiada pelo presidente da federação, Brau Carcará, e na verdade não existe isso, existe duas chapas com duas posições diferentes, né, dentro do partido, e é preciso que a gente esclareça que a chapa, o PT é para todos, é apoiada pelo nosso candidato a prefeito. Então a gente estranha muito que há poucos dias, poucos meses, essas mesmas pessoas estavam se banqueteando na casa do Brau, ou mesmo em cima de palanque, e que agora já esteja do outro lado, né? Com certeza, Chico Leite, é uma coisa que acabamos de falar a respeito disso, da submissão, né? E o objetivo do nosso gestor hoje, infelizmente nosso, porque não me representa, o objetivo dele é esse, é dominar todas as classes do nosso município para poder continuar mantendo esse império que ele acredita possuir e todo mundo embaixo da sola do seu sapato. Uma coisa que me deixou bastante preocupado, porque a gente vê as pessoas, elas não se preocupam com ideologias, elas não se preocupam com honra, elas não se preocupam com caráter, elas se preocupam com vil metal. E é triste a gente ver que as pessoas abandonam toda uma trajetória de vida por um vil metal. E ainda mais a gente vê o cinismo de algumas pessoas hoje que são concorrentes nessa eleição do Partido dos Trabalhadores, que vai acontecer no domingo, dia 6, lá na Câmara de Vereadores. A gente ainda vê o cinismo das pessoas quererem passar para os filiados do PT, aquelas pessoas que não acompanham a política no dia a dia, quererem dizer, para conquistar as pessoas, quererem dizer que fazem parte, que compõem uma chapa junto com o Brau Carcará. É triste a gente ver isso. É triste a gente ver que as pessoas que estão hoje dirigindo o Partido dos Trabalhadores não tem essa preocupação. Por quê? Porque a partir do momento que eles abandonam o Partido dos Trabalhadores, porque para mim isso é um abandono, porque já estão com 30 anos, 20 anos lá e nunca fizeram nada por esse partido. Nunca fizeram absolutamente nada por o partido, a não ser brigando entre si por cargos e mais cargos que o governo do Estado tenha aqui dentro do nosso município. A preocupação são só os cargos e a parte financeira. Porque como é que hoje, dentro do nosso município, o principal adversário político dessa gestão que tem aí é o Partido dos Trabalhadores. E vem uma pessoa que diz ser do Partido dos Trabalhadores, que está aliada a essa atual gestão. Complicado, né? Vai querer entregar pós-eleição, caso venha a ganhar, vai querer entregar o partido para os que estão administrando a cidade hoje, como vai ter a obrigação também de, numa provável eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fazer a mesma coisa. A gente até comentando ontem, né, vereador? Você vê o sindicato tinha uma arrecadação fabulosa, né? Recebendo dinheiro dos aposentados, aquele desconto automático, todo mês recebia
Então, o sindicato, a administração dela ali, não é uma administração desastrosa, porque não tinha uma reserva no sindicato, né? Não tinha uma reserva. Porque se eu recebo todo mês 50, 60, 70 mil reais, arrecadando em cima dos associados, dos aposentados, né? Aposentados associados do sindicato, se eu recebo todo mês 70, tirava 20, 30, tinha um fundo, tinha uma reserva. Simplesmente agora, com esse escândalo do INSS, acabou o repasse. O governo federal, com certeza, nunca mais vai fazer desconto para sindicato na folha de pagamento dos aposentados desse país, devido a esse escândalo. O sindicato passou a não ter mais dinheiro, já demitiu quase todo mundo, está com as portas quase fechadas. E tem algumas conversas na cidade que tem a quantidade grande já de trabalhadores que solicitaram serem reembolsados, porque não autorizaram. Quer dizer, isso tudo está ainda no âmbito das suposições, das conversas, né? Nós não sabemos aqui, mas o que a gente sabe é que o sindicato está totalmente desmobilizado. Alguns dizem que estão passando do chapéu aí para poder conseguir pagar até o salário dos poucos funcionários que ficaram lá por dentro. É um retrato da administração feito pela Lina, que quer ser presidente do PT, né? Que contra, já aliada do Capote, porque está aí tirando foto com o Wilson Capote, postando nas redes sociais, dando apoio, e ainda quer presidir o Partido dos Trabalhadores, que com o Brau à frente é a última bandeira, o último bastião de luta contra essa administração aí do Capote, que perdeu a eleição, mas de cabeça altiva está aí trabalhando junto com a sua associação Mundico Carcará, disponibilizando assistência aqui à saúde dos barrenses com várias especialidades, distribuindo cadeira de roda, mandando perfurar poço, equipando poço, construindo casa para quem não tem casa, enfim, continuando levantando a bandeira da oposição em Barras. E aí esse mesmo grupo aí, que manda no partido há 30 anos, esse grupinho, diz que o Brau quer tomar o partido. Ninguém quer tomar o partido, nós queremos crescer o partido, que o partido seja para todos. Por isso o nome da nossa chapa, o PT é para todos, né? Por isso é que eu sou candidato a presidente, porque eu sou ligado ao presidente da federação, ao Brau Carcará, né? Tenho o apoio dele e defendo que o Brau continue sendo um líder da oposição em Barras, porque é o único que está fazendo oposição na cidade de Barras de forma respeitosa, a gente está aqui fazendo oposição não de forma incendiária, ninguém está aqui acusando ninguém está indo para questões picuinhas, por questões pessoais, ninguém levanta isso, e o Brau detesta esse tipo de discurso. O que a gente está aqui, por exemplo, hoje, trazendo à baila uma denúncia do promotor, né? Existe até boatos que quando ele vai demitir uma pessoa, ele diz, olha, estou demitindo aqui porque a oposição denunciou, porque o Brau nunca fez nenhuma denúncia contra a administração do prefeito. Quem tem que fazer a denúncia é os partidos políticos. Infelizmente o PT também não faz aqui embaixo, mas vai passar a fazer, se eu for o presidente. Denunciar como partido os desmandos nessa cidade. A Câmara Municipal deveria fazer, não o faz, porque até a oposição está nessa categoria de oposição amiga, né? Que é uma nova modalidade, né, de se fazer política. Eu não concordo. Eu só gosto daquela em que o sujeito está lá, se é para ser oposição, se é oposição. É aquela história lá, ou é quente ou é frio, né? Morno, Deus o livre. Verdade, Chico Leite. Quando a gente fala do sindicato, a gente associa aqui o sindicato ao PT, porque a candidata a presidente do Partido dos Trabalhadores também a presidente do Sindicato dos Trabalhadores. E existe essa questão do problema dos sócios, né, que foram lesados nos seus benefícios. E aí, o que a gente percebe é o seguinte: um sindicato onde todo associado paga a sua parcela mensal e um sindicato não tem condições de pagar um advogado para que atenda os seus associados
gratuitamente. Existem vários advogados dentro dos sindicatos, onde um aposento de uma pessoa, de um lavrador, é uma questão que se resolve administrativamente hoje, mas eles fazem questão de que não se resolva administrativamente, para que judicialize e cada um lá tem o seu advogado específico para poder ganhar mais ainda em cima desses beneficiários. E é dessa forma que o sindicato vem se comportando, e é dessa forma que muitos já acionaram a justiça para serem ressarcidos do dano que lhes foi causado, que o sindicato encontra-se dessa forma, não tem condições sequer hoje de arcar com a folha de pagamento dos diretores, da diretoria do sindicato. Nós sabemos disso, que, como você bem disse aí, já está praticamente de portas fechadas por insustentabilidade, por uma má gestão que não tem o zelo de pegar, como você disse, recolher um percentual mensalmente e deixar um fundo garantido para qualquer eventualidade que venha ocorrer. E essas pessoas são as pessoas que estão hoje brigando e pleiteando uma eleição à frente do Partido dos Trabalhadores. E isso não se admite a gente querer as pessoas sérias do nosso município aceitarem esse comportamento, essa conduta dessas pessoas que não estão nem um pingo preocupada com o partido, com filiados, com eleitores, com quem quer que seja, estão preocupados simplesmente com o seu bem-estar. Tanto é que nós sabemos, já foi dito aqui nesses microfones, que quando ela se propôs a candidata à presidência do PT, da oposição à sua candidatura, quando ela se propôs a ser a sua vice-presidente, ela foi na casa do Brau e fez pedidos para o Brau para que pudesse ser a sua vice-presidente. E 2, 3 dias depois, ela já mudou completamente o seu pensamento, e quando nós chegamos lá para tratarmos do assunto chapa do PT, ela já disse que não queria mais porque era candidata. Já tinha a chapa pronta, né? Já tinha a chapa pronta, o que nos faz acreditar, e a gente pode até afirmar que a proposta que ela recebeu do outro grupo foi muito maior do que aquilo que ela pediu. Não foi o que o Brau ofereceu nada para ela, não. Foi ela que foi lá e pediu para o Brau. Brau, me dê isso, me dê isso, me dê isso. Aí chega para alguns filiados, alguns aí da chapa, não, ela é a candidata do Brau, coisa nenhuma. Olha, o que a gente tem que esclarecer, Marcos André, bota bem na tela, bem aí, o próprio site aí do Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Está aqui, ó, o nome das duas candidaturas. Número 502 é o Francisco da Chaga, que sou eu aqui. Não botaram Chico Leite na chapa, o nome vai aparecer lá, é Francisco da Chaga, é Francisco da Chaga Miranda Leite. 501, Lina Gonçalves da Silva, é o nome que vai aparecer lá. E as duas chapas, União e Resistência, 601, e a nossa, o PT para Todos, 602. União é porque eles estavam brigados, né? A Lina e o Manuel do PT brigaram, se desentenderam com o presidente do PT, que é o Vanderlei, denunciou as filhas por roubo de merenda lá no colégio. Depois se uniram todos contra a candidatura do Chico Leite, contra a chapa da gente, que é a chapa do Brau Carcará, né? E resistência à mudança, resistência a ter uma nova direção ao PT, a gente continuar a ser a oposição na cidade de Barras, a gente continuar defendendo o nome do Brau como líder da oposição, porque ele é que quer continuar fazendo a oposição. Se você não quer fazer a oposição, vão ser governo. Mas a gente pede aos filiados do partido que agora, sábado, no dia 6, domingo agora, no dia 6 de julho, na Câmara Municipal, a partir das 8 horas da manhã até as 5, é a eleição. Vote na chapa, o PT é para Todos, 602, e para presidente o Francisco da Chaga, que é o Chico Leite, o 502. E assim a gente vai
levar o PT, né, fazer com que o PT efetivamente seja um partido aberto, seja um partido democrático, que a gente possa receber outras pessoas dentro do partido, ampliar o partido com juventude, com mulheres, né, que a gente possa discutir novos caminhos, novos rumos na nossa cidade e que a gente continue a dar apoio a quem quer ser oposição em Barras, a quem faz oposição em Barras, a quem mesmo após ter perdido a eleição, continua na cidade de Barras fazendo o trabalho, né, de assistência aos mais carentes aqui na cidade de Barras, através da Associação Mundico Carcará. Então essa que é a verdade. Se você quer apoiar o Brau, quer continuar, né, com o PT na oposição, quer ter uma esperança de um dia ter uma administração, que não seja esse tacão de autoritarismo que a gente tem na cidade de Barra. Eu nunca vi a cidade de Barra da forma que é. As pessoas não podem tirar uma foto. Se vai receber um empenho na prefeitura, tem que sair adesivado até a bochecha. É uma coisa absurda que está acontecendo na cidade de Barra. Então eu peço que você, filiado do PT agora, domingo, dia 6 de julho, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara Municipal, vote na chapa o PT para todos e no Chico Leite para presidente. Chico, essa questão aí é uma questão muito interessante, essa que você abordou aí. Aí eu vou começar aqui dizendo, há quanto tempo esse grupo que é composto por Manel, por Lina, vem estão à frente do Partido dos Trabalhadores em Barras? Há quanto tempo? Como eu falei ainda há pouco, há 30 anos? Porque sempre, desde que eu me entendo, eu vejo Manel e Lina. Manel e Lina, Lina e Manel. Quando não é Lina e Manel, eles pegam o Vanderlei para poder... marionete, né? Sim, um fantoche, para poder dar uma aliviadazinha, né? E aí o que acontece? Você, filiado do Partido dos Trabalhadores, coloque a mão na consciência, coloque a mão na razão e seja quem for, me aponte alguma coisa que esse grupo fez em benefício do Partido dos Trabalhadores do município de Barras. Até porque, quando em conversa com o seu Manel do PT e o Chico Leite, ele disse que fazia questão de ter um partido minúsculo, porque só assim iriam controlar. Tinha o poder de controlar. Aí você vê, grupo Resistência. Eles estão resistindo a uma renovação. Mas por que essa resistência? Porque eles estão com medo de perder os 30 e não sei quantos cargos que o Manel tem no governo do estado aqui em Barras, os mais de 30 cargos que a Lina tem do município de Barras. E os filiados que a gente tem encontrado aí são todos insatisfeitos porque o partido não faz uma reunião, não encaminha nada dos pleitos dos filiados. É simplesmente só essas figuras assim, mais proeminentes que se usufruem da estrutura e o resto não dão nem satisfação. Os mais antigos, completamente abandonados e queixosos, né? Sim, com certeza. E aí, as pessoas que nós tivemos a oportunidade de conversar nos últimos dias, sequer sabem da eleição, sequer sabem que essas pessoas poderiam ajudar o partido. Mas não, vamos resistir. E a resistência é tão grande que quando foi lançado o nome do Chico Leite para concorrer à presidência do partido, os outros lá que eram iguais cão e gatos, hoje estão lá a mão no pescoço, né? Um do outro, abraçado, parecendo duas pombinhas, 3 pombinhas, um punhado de pombinhas, não é? Tudo abraçado amorosamente, tudo uma harmonia, tudo em harmonia, não é? E que na hora que terminar
a eleição, caso eles venham ganhar, que eu estou vendo que existe a possibilidade sim, né? Caso eles venham a ganhar, segunda-feira já estão empregados de novo de sangue a fogo. Por quê? Porque você denunciou meus filhos, porque meus filhos estavam roubando, eu não quero mais conversa com você, porque você queria tomar o partido só para si, porque o partido aqui, quem tem que tomar de conta sou eu, porque quem representa aqui o Lima sou eu. E aí, segunda-feira já estão do mesmo jeito, cada um por seu lado, cada um com suas intrigas, mas convictos de que terão suas famílias e os seus entes queridos, as pessoas mais próximas a si, contemplados e com a continuidade de um cargo garantido. Esse quadro que você traça aí para o futuro, né, que não vai acontecer, que nós vamos vencer essas eleições, é o que a gente indaga para os filiados e para a população de Barras que está nos ouvindo. Ganhando a chapa opositora a gente, que essa seria a continuidade do que eles fazem com o partido aqui em Barras, o que é que a gente pode esperar de bom desse povo? O que é que a gente pode esperar de mudança? O que é que a gente pode esperar que seja feito diferente? Nada. Então, se for para continuar do jeito que está, é lamentável, né? E, infelizmente, ou felizmente, não vai acontecer, porque a chapa, o PT é para todos. E o Chico Leite, vamos vencer essas eleições para evitar que as pessoas, que eu não quero nunca ser o Chico do PT, eu quero continuar sendo o Chico Leite. Que hoje um filiado me disse, que falou para ele, Manel, que disse, rapaz, tu talvez queira que o neto seja chamado do PT, né? Passar de geração para geração, e não é assim, porque as pessoas incorporam logo, até querem ficar a vida inteira, querem ficar a vida inteira dono da instituição, como a Alina também é do sindicato. Incorporou o nome do PT, rabotou no sobrenome, a outra incorporou o nome do sindicato. Isso é o patrimonialismo, né? Vocês são os donos, né? Eu não quero ser dono de nada, na verdade. Acredito que na próxima eleição vai ser o Vanderlei do PT também, né? Pois é. O Vanderlei do PT. Mas aí, Chico Leite, por conta disso, por conta de nós estamos apresentando aqui, que nós estamos mostrando, a resistência é tanta, com medo da mudança, com medo da renovação, que eles fizeram o possível e o impossível para que houvesse uma chapa única. Tanto é que se juntaram, o Partido dos Trabalhadores aqui em Barras se juntaram essas pessoas que hoje estão, como eu falei agora, como iguais pombinhos, que antes eram igual cães e gatos, se juntaram, e o PT de Barras, que tem uma chapa concorrente à nossa, impugnou de livre, né, ao bel prazer, a revelia de todo mundo, impugnar a eleição, a chapa do Chico Leite. Impugnaram porque acharam que eles tinham, igual o gestor aqui, eles estão acima da lei e tudo. Não, nós vamos impugnar aqui e fica só nossa chapa. Aí foram lá no finzinho, né, dos prazos, eles pegaram e filiaram 12 jovens, porque dentro da chapa havia necessidade de que fosse composta por jovens, e como eles não tinham jovens, tiveram que filiar 12 jovens às pressas. Vou dizer aqui do Cagado dos Pintos, filiaram 12 para poder compor a chapa dele, achando que o Chico Leite não iria ter condição de montar uma chapa porque não ia ter jovens. Mas o Chico Leite foi lá no diretório estadual, apresentou e disse, olha, essa filiação aqui desses 12 jovens foi no último dia do prazo. E aí o diretório estadual disse, não tem problema, coloque a sua chapa sem jovens. E assim foi feito. E o Chico Leite encaminhou, formalizou E ainda tiraram a mulher para poder não dar. Eles fizeram todo tipo de manobra. Sim, aí tiraram a mulher, eles foram para outra filiada lá da Vila França, para outra filiada da Vila França, que também estava fazendo parte aqui, ofereceram mundos e fundos, de empregos e tudo,
e tudo, para que essa pessoa saísse desse grupo aqui com o único objetivo de que não houvesse uma chapa concorrente. E o que aconteceu? Deram com os burros na água, a chapa está aí, registrada, concorrente e com toda a possibilidade do mundo de vitória. E esse é que é o medo deles. O correto seria, gente, num partido democrático de esquerda, eu até propus isso, colocar os dois candidatos a presidente num debate perante todos os filiados. Mas foram fazer reunião em várias localidades aí e chegavam e nem falavam que tinha outra chapa. Quer dizer, estão trazendo os vícios que o PT combate na sociedade para dentro do partido. Mas a gente agradece a audiência de vocês, a gente tem que cair em campo, né? Porque a eleição a gente tem que trabalhar até a última hora. E reforçar o pedido para no domingo, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara Municipal, você filiado do PT, vote na chapa. O PT é para todos e vote aí no Francisco das Chagas, que sou eu, Chico Leite, para presidente do partido. Agradecer essa audiência. E a gente volta na próxima segunda-feira com um programa ao vivo. A gente vai ter reprise hoje às 19 horas, vai ter podcast na quinta e na sexta, e os cortes no YouTube com o nosso DJ, o Marcos André, na produção. E a gente agradece o vereador Carcará aqui por fazer parte da nossa chapa e pelo apoio do vereador Carcará, pelo apoio do Brau e pelo apoio do Antônio Paulo, do Toninho Camelô, da Genis Cleide, da Alda, do Maestro Eutônio, enfim, de todos que compõem, do Orlando, dos Orlando, né? São 2 Orlando. Enfim, de todos que compõem, da Miraci, que todos compõem a nossa chapa, o PT é para todos, que nós vamos renovar esse partido, vamos à vitória no domingo e tamo junto. Verdade, é só salientar que segunda-feira eu vou estar aqui também fazendo parte do programa, Chico Leite, porque segunda-feira o programa vai ser dedicado à vitória de domingo. Com certeza. Que Deus nos abençoe e boa tarde. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.